Fala pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para a gente falar um pouco sobre automação de estratégias do Profit. Esse módulo novo que a Nelogica está lançando essa semana, que vai auxiliar a que as regras de execução do Profit sejam realmente executadas na bolsa. Porque até então, quando você fazia uma regra de execução, ele simplesmente colocava aqui os pontos de você vender e comprar, né, com essas setas verde, vermelha, o fechamento das operações, mas elas não iam diretamente para a bolsa, ficava só a nível do gráfico. E se você quisesse, você tinha que fazer essas operações manuais. A partir dessa semana, eles lançaram na versão beta, e aí você vai precisar atualizar o seu Profit, vem aqui a atualização, e atualizar para a versão mais nova, sendo que é a beta, versão beta, tá? Se você tiver essa versão estável, ele não está ainda aparecendo esse módulo. Então você clica aqui na versão beta, atualiza, reinicia o Profit e ele vai aparecer aqui no menu a opção estratégias. Então como é que você vai fazer? Depois que tiver essa automação de estratégias estiver aqui aparecendo no seu menu, você vai ter acesso a essa tela aqui. Antes disso, você vai importar a regra de execução que a gente está mandando lá no grupo, lá no o pessoal que está pedindo por e-mail, né? No grupo de assinantes, a gente está disponibilizando uma regra de demonstração do Pecune Scalper. Eu escolhi o Pecune Scalper para transformar ele numa regra de coloração, que até então ele era somente uma regra de coloração. Eu transformei numa regra de execução para que pudesse ser utilizado aqui na automação de estratégias. Então já está com 2 dias que eu deixei rodando. Hoje ele ficou rodando o dia todo. Tive um probleminha aqui que eu vi logo no começo do dia, numa virada de cor, ele não estava virando. E, na hora, eu estava com duas estratégias rodando, o 4R e o 5R. Não ficou legal, deu algum problema aí que uma ordem ficou pendurada, aí ele pegou a ordem que não era para ter pegue. Não dá certo você, pelo menos não conseguir fazer com que ele tivesse duas estratégias rodando no mesmo ativo. Então, acho que não tem aquela questão do edge, como tem lá no MetaTrader, que você pode ter vários robôs com números mágicos diferentes e um não interfere no outro. Aqui, as estratégias do mesmo ativo, ela está interferindo pelo que eu pude notar. Quando eu desliguei o 5R, ele aqui ficou duas estratégias, eu até excluí aqui para poder mostrar a vocês como é que lança as estratégias aqui. Ele passou a rodar redondo. Quando foi lá no meio da tarde, lá para o começo da tarde, eu aumentei de 1 para 5 contratos e ele fez todas essas operações aqui até o final da tarde. Esse módulo de estratégias ele vai ser cobrado pela Delogic, já lançou aí os valores, e aí vão ter planos para você operar até 5 mini, até 50 mini, até mais de 50 mini. Aí tem os planos lá que eles vão fazer mensal, anual. Depois você se informa diretamente com a Nelogica em questão desses valores, tá? Então, como é que você vai fazer? Depois de você atualizar e aparecer a palavra estratégias aqui, você vai em automação de estratégias, vai aparecer essa tela. Aí você vai em nova estratégia. Você já deve ter previamente importado a estratégia que eu mandei lá pelo gerenciador de estratégias, igual como você faz com a regra de coloração, tá? Seleciona a estratégia. Aí você vem aqui, ó, Pecune Scalper Exec. Já tenho aqui. E vou selecionar. Editar parâmetros. Quais são os parâmetros que eu tenho que colocar aqui? O gain e o loss lá do nosso Pecune Scalper, né?
Ele vem como padrão 5 para 12. Se você quiser, você pode alterar aqui, tá? Bota quantos pontos você achar aqui de gain. E o loss, que é para ele poder aparecer lá aquele box amarelo ou cinza, se for o stop. Depois você vai escolher aqui o ativo, no caso é o WDLV22, que é o dólar, pode ser o índice, se você for operar com o índice. Aqui na periodicidade, você vai escolher o tamanho do renco, coloca 4 rencos. Quantidade por ordem, então, por exemplo, aqui quando eu mudei para 5, eu tive que mudar aqui quantidade de ordem 5, e quantidade máxima da posição 5 também. Aí aqui vem uma coisa interessante. O Peculiar Scalper, ele mostra para você a saída. Então ele dá a entrada e a saída. A saída é quando vira a cor ou quando muda a cor para o amarelo ou para o cinza. O amarelo indicando o gain e o cinza indicando o stop. E na virada de cor, você vai virar a mão. Então, por exemplo, você entrou na compra, botou um gain de 5 pontos. Mas antes de chegar em 5 pontos, ele virou para a cor vermelha, ele vai virar, sair da compra, entrar na venda, e obviamente você vai ter algum prejuízo do stop menor do que os 12 pontos ou 10 pontos que você colocou lá. Se você escolher uma estratégia oco, ou seja, você pode aqui dizer para ele o seguinte: eu quero entrar pelo Peculiar Scalper, mas eu quero que saia com 3 pontos ou 4 pontos numa ordem oco e coloque o stop lá com 10 pontos. O que ele vai fazer? Ele não vai sair quando o box ficar amarelo. Ele vai sair quando atingir a sua ordem oco. Porém, se houver uma inversão, ou seja, a virada de cor, ele vai fazer a virada. Ele não vai esperar chegar no seu stop da ordem oco para poder sair da operação. Ele vai já virar e já entrar na posição contrária. Lembrando que quando você está usando a estratégia oco, ele até diz aqui, ó, sua estratégia já possui regra de saída. É o caso do scalper. Caso você selecione uma oco, as ordens de saída em sua estratégia serão desconsideradas. E aqui, ó, você pode configurar aqui a sua ordem oco, aquela normal do Profit, como a gente já tem por ticks, né? Então, 6 ticks, aqui, ó, tá 6 para 24, tá? Vou sair aqui, não ver alteração nenhuma. E finalizou aqui. O que vai acontecer? Ele vem aqui para essa tela, você clica em executar. Aí ele vai carregar a estratégia, habilitar, e quando estiver habilitado, ele vai fazer as operações. Tá? Então, é bem simples a forma de carregar ele e configurar. Tá? Se você quiser, você pode inserir a coloração não, a regra de execução aqui no gráfico, mas não é necessário. Só para você ficar vendo esse céu, buy aqui. Se não quiser, não precisa mais desse histograma, né? Tá? Ele vai fazer tudo aqui. Você não precisa nem estar com o gráfico na tela. Eu botei o gráfico só para poder acompanhar, mas não precisa. Só aqui ele já resolve a parada. Pronto, está executando. E aí ele vai lançar as ordens de acordo com o que está programado. Certo? Qualquer dúvida, estou lá no Telegram, vocês podem me chamar. E se tiver alguma dificuldade ou algum bug que vocês vejam aí, nos avise, porque obviamente é teste, né? A gente está testando isso aí. Pode ter alguma coisa que passou despercebido e a gente tem que corrigir para quando ir para a versão real, na conta real, não ter nenhum erro. Bom, muito obrigado.